Vamos avançar sem Anísia. O turismo é uma das nossas principais riquezas neste país e vamos conversar já a seguir com Yassina Mugia, que em saúde e desejo boas-vindas ao Manhãs Alegres. É um agente incontornável quando se fala de turismo aqui no nosso país. E a primeira pergunta que lhe vou fazer é, olhando para aquilo que é a nossa realidade, de que forma podemos potencializar o nosso turismo doméstico? Bom dia, Luís, bom dia, Anísia, e a todos que nos acompanham aqui no Manhãs Alegres. Portanto, potenciar o nosso turismo doméstico deve seguir etapas. Primeiro nós temos que saber quais são as nossas capacidades. Eu gosto muito de ser realista porque turismo só é possível fazer com dinheiro. Se a pessoa não tiver dinheiro, não vai conseguir fazer turismo. E muitas das vezes nós dissemos assim: as nossas instâncias turísticas estão no nosso país, temos o direito de usufruir, temos o direito de estar lá. Sim, temos o direito, mas se tivermos dinheiro para estar lá. Se não tivermos condições de estar nas instâncias caras, temos de optar por instâncias mais baratas. Mas também é preciso percebermos que um dos principais fatores para o turismo acontecer é a acessibilidade, a mobilidade do turista. Se a acessibilidade e a mobilidade ser difícil, portanto, teremos poucos turistas domésticos. Olhando para aquilo que é a nossa realidade neste momento e pela extensão do nosso país, não há muitas condições para um moçambicano fazer turismo doméstico. Primeiro, as passagens aéreas são extremamente caras. Sair de Maputo a Nampula para ir conhecer a ilha de Moçambique, uma pessoa é quase 40, 46 mil meticais. Se forem duas pessoas, estamos a falar de 90 mil meticais a 100 mil meticais. Quem é que tem condições de poder ir passear e conhecer a histórica ilha de Moçambique? São poucas pessoas. Então, eu penso que nós temos que ter estratégias, temos que ter um plano estratégico e olhar como é que nós podemos, nos próximos 10, 15, 20 anos, fomentar mais ainda o turismo doméstico. Mas neste processo, podemos, de certa forma, incrementar, como temos estado a fazer. As últimas medidas do Presidente da República, do pacote de acelerações económicas, vai certamente incrementar a vinda do turismo estrangeiro para Moçambique. É importante agora, como moçambicanos, nos posicionarmos. Como é que nós vamos ganhar dinheiro com a vinda dos turistas estrangeiros? Que tipo de serviço nós vamos prestar? Agora estamos a ver aqui o chefe a fazer portanto, alguns pratos, não é? Temos que ter gastronomia local, são muitos chefes espalhados a nível do país, portanto, devem inovar nos restaurantes. Eu não posso ir a um restaurante moçambicano e, por exemplo, encontrar a pizza la portuguesa. Nós temos que ter uma pizza a Bazaruto, ou pizza a Nampula, ou qualquer um outro nome local que a gente possa encontrar. E depois, nós, moçambicanos, quem de nós aqui estaria disposto a pagar para ir assistir como se faz uma esteira? Poucas pessoas, porque nós crescemos a ver como se faz uma esteira. Sim. Nós até brincamos de fazer esteiras, fazer carrinhos de arame. Então são coisas que, por serem nossas, quando a gente apanha um pouco de capital, de dinheiro, a gente prefere e opta por ir para um outro país, conhecer outros países, porque nós conhecemos aquilo que é a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa história, os nossos hábitos e costumes. Mas o turista estrangeiro, ao chegar em Moçambique, está disposto a pagar até 1.500 a 2.000 meticais a um guia turístico para levar a ele, para ir ver como se faz uma esteira, para ir ver como é que é feita a agricultura artesanal, a pesca artesanal, ir pilar, portanto, o amendoim, milho, ralar o coco. Portanto, na província de Inhambane temos feito isso. Os turistas vão e portanto, participam desta atividade cultural na vila, nas cidades, no interior. Então eu penso que é um pouco mais de desenharmos estratégias a pensar no futuro. É possível fazer algum turismo doméstico, mas é pouco para aquilo que nós gostaríamos que fosse. Neste momento é um turismo doméstico de negócios, as empresas que se deslocam para um determinado sítio. Pode haver um turismo doméstico estudantil, portanto grupos de estudantes podem decidir viajar e acampar, por exemplo, em tendas, né, cozinhar as suas próprias comidas. Portanto, é preciso criarmos este tipo de incentivo para as pessoas perceberem que, se não puderem ir para os hotéis mais caros, devem optar por soluções, portanto, mais acessíveis. Certo. Fala aqui da questão da mobilidade, não é? Acho que há um mês ou 2 meses foi a agenda das redes sociais praticamente, até porque a STV publicou uma reportagem em que mostrava as condições da estrada de Rovuma a Maputo, diríamos isso, mas também falou das passagens aéreas que são
tem uma taxa elevada. Aliás, na semana passada, Luís ligou-nos, uma telespectadora Sim. que também já reclamava sobre isso. Mas também temos a realidade da Covid-19, mostrou que há muita coisa que tem que ser acertada internamente. Sim, passagens aéreas, nossas estradas é a realidade daquilo que nós temos e temos que continuar a trabalhar, continuar a criar condições para melhorarmos. Governar é isto, governar é encontrar desafios e ultrapassar estes desafios e depois vai-se encontrar novos desafios. A Covid-19 eu penso que retardou o nosso crescimento turístico durante 2 anos. Estamos a falar de 2020, 2021, mas se nós olharmos para os dados e para as estatísticas atuais do turismo, nós estamos em recuperação, portanto, em recuperação muito acelerada. Ontem, por exemplo, estava a acompanhar os dados da Organização Mundial do Turismo, que fala em quase 500 milhões de turistas até julho. Significa que até o final do ano, se continuar com esta crescente, poderemos chegar a 1,2, 1,3 bilhões de turistas no mundo. Comparando com 2019, foi 1,5 bilhões. Portanto, as pessoas estão a ter vontade de continuar a viajar. Particularmente em Vilanculo, nós até finais de agosto conseguimos ultrapassar os números de 2019, a nível de passageiros que vieram por via aérea, que foram quase 56 mil, e a nível de voos, aterragens, descolagens e voos privados de helicópteros e aviões, que chegou a 5.800 voos. Tendo em conta que outubro, novembro e dezembro são os meses mais altos de turismo naquela região do país, acredito eu que somos capazes de duplicar os números de 2019, até porque em Vilanculo vamos ter o africano de futebol de praia de 21 a 31 de outubro, não é agora? Sim. E todas as condições já estão praticamente criadas para que os turistas possam desfrutar deste evento intercontinental. É um evento que vai trazer muito, mas muito potencial a nível de marketing para este destino turístico e certamente que nos próximos 6 meses a 1 ano irão ser muitos os turistas dos países africanos que vão participar neste campeonato, que vão querer visitar, portanto, Moçambique, Vilanculo e outros pontos do país. Então, nós temos que começar a pegar nessas oportunidades. É importante começarem a nascer pequenas companhias aéreas. Por exemplo, se alguém aterra um voo grande à terra em Maputo, tinha de haver condições de Maputo poderem fazer pequenos voos para os destinos aqui da região. Portanto, estamos a falar de Belém, estamos a falar de Xidenguel, estamos a falar da reserva de Maputo, Ponta do Ouro. Se alguém aterra em Vilanculo, por exemplo, tinha de haver um operador que a partir de Vilanculo fizesse Vilanculo Zinave, Vilanculo Gorongosa, Vilanculo Chimoio para ir a Chimanimani, Portanto, haver uma interligação desses pontos turísticos. É importante haver interligação desses pontos turísticos. Eu, há bem pouco tempo, dizia numa das minhas palestras a nível empresarial, nós temos agora o aeroporto de Chongqing. Chegamos e colocamos um elefante branco ali no meio do nada. Qual é o plano estratégico para fazer uso deste aeroporto? Portanto, é importante que o governo decida agora investir. Suponhamos que se nós construíssemos 100 km de estrada para o norte do aeroporto e 100 km de estrada para o sul do aeroporto, colocássemos linha portanto, de eletricidade e água. Só isto já é motivo para o investimento começar a acontecer naquela região. Os distritos, portanto, de Zandamela, Zavala e Niarim iriam deixar de usar o aeroporto de Inhambane, que está distante, e passariam a usar este aeroporto que está a 30 minutos, a 45 minutos. E há praias e lagoas muito bonitas ali. Sim. Há a Lagoa de Poelela em Niarim, que está a exportar, portanto, mariscos para a Europa, que poderia usar este aeroporto de Chongqing, por ser um aeroporto internacional. Portanto, mais para o sul temos Xidenguel, temos Belém. Olhando para isso, ainda indo mais para o centro do país e para o norte, temos em Vilanculo. Por um lado tem Inhaçuri e Govuro, que as pessoas neste momento têm de dar a volta pela N1, mas se houvesse uma estrada que ligasse Inhaçuri e Govuro a Vilanculo, estaríamos a falar de 30 minutos a 40 minutos para os dois destinos. Do aeroporto de Vilanculo, os turistas poderiam ir para aqueles outros dois pontos, portanto, iríamos dinamizar. Para o sul de Vilanculo, temos Pomene, Lingalinga, Morumbene, portanto, Massinga, portanto, Pomene é uma área de conservação. Indo mais para o norte, temos na ilha de Moçambique, portanto, Nampula está lá, tem um aeroporto, mas para o norte e para o sul temos Mossoril e Pebane, portanto, que podem se transformar num potencial turístico. Portanto, ali estaríamos a criar aquilo que é o primeiro fator, a mobilidade e a acessibilidade para que o turista possa visitar. Então, eu penso que é preciso haver mais estratégias concretas e nós temos que, portanto, o governo precisa de começar a perceber onde é que pode meter dinheiro para gerar mais dinheiro e deixarmos de meter, quer dizer, dinheiro por questões
mais populares. Começamos a meter dinheiro para enriquecermos a comunidade no seu verdadeiro sentido. Muito bem. Menciona agora o Campeonato Africano de Futebol de Praia, que vai ser em Vilanculo. É a primeira vez que Moçambique vai acolher este grande evento. Não seria, por exemplo, estratégico o governo criar alguns pacotes especiais, só mesmo para a comunidade, pessoas da província de Inhambane, para que possam fazer parte deste torneio e aproveitar conhecer Vilanculo, que está um pouco mais distante, por exemplo, do sul da própria província de Inhambane? Certamente que é uma oportunidade, mas não uma oportunidade para o governo criar, é uma oportunidade para os pequenos privados começarem a criar esses pacotes. É preciso que nasçam guias turísticos ou agências de viagem a nível do distrito de Vilanculo, a nível da província de Inhambane, e quem sabe até Sofala e Manica, que estão ali também nas redondezas, que comecem a criar pacotes contactando os hotéis médio-baixos para fazer preços acessíveis para que as pessoas possam visitar. Aquilo, como eu bem disse há pouco tempo, portanto, fazer acampamentos. Quem não está em condições de ir a um hotel pode portanto, acampar, não é? Então, eu penso que a juventude também tem de começar a ser um pouco mais agressiva em querer fazer e não ficar à espera que o governo faça tudo. O governo tem, sim, a obrigação de criar políticas, estratégias, como bem disse, não é? Consistentes. Depois, nós, os outros, é que devemos pegar nessas oportunidades e começarmos a incentivar mais o turismo doméstico. É claro que vai levar muito tempo. Outra questão é a questão de números. Portanto, eu conheço 2 países no mundo que são fortes, ou se calhar os líderes no turismo doméstico, os Estados Unidos da América e o Brasil. Os Estados Unidos da América tem pouco mais de 300 milhões de habitantes, o Brasil 200 milhões de habitantes. Nós estamos a falar de 30 milhões de habitantes, portanto somos muito poucos ainda para um território como Moçambique. Portanto, é preciso primeiro termos mais números, depois também uma questão de termos capital suficiente para conseguirmos fazer este turismo. Estava a ler um artigo que dizia que alguns países já começou-se, aliás, depois da Covid-19, que é um período que afetou diretamente os agentes turísticos, alguns países estão a promover alguns incentivos, não é? As taxas estão a reduzir, o governo ora apoia, não é? Começa a subsidiar algumas famílias. A questão que eu gostava de colocar é, o que é que nós, a população, devemos ter em conta ao escolher os destinos turísticos para visitarmos? Bem, Moçambique é um país extenso. Nós temos vários hábitos, costumes, tradições, um pouco espalhado por todo o país. Primeiro, é preciso percebermos isto não como diferença, mas sim como um potencial. Portanto, eu perceber que os hábitos e costumes de Nampula é algo que eu tenho que aprender e também ajudar a potenciar, e, portanto, as pessoas de Nampula perceberem que os hábitos e costumes de Inhambane também devem ser potencializados. Quando nós percebermos isto, vai nascer aquilo que nós sempre queremos, que é a unidade nacional. Portanto, nós vamos começar a nos amar uns aos outros e a ajudarmos uns aos outros. Não podemos olhar para essas diferenças como algo que nos diferencie, mas sim como algo que nos engrandece se nós todos estivermos juntos. Faz sentido para mim escolher, por exemplo, um destino como Cabo Delgado. Quero ir e quero conhecer como é que vivem as pessoas de Cabo Delgado, quais são os pratos favoritos de Cabo Delgado. Mas também faz sentido as pessoas de Tete ou da Zambésia decidirem visitar Gaza e ir conhecer um pouco da história que Gaza teve, desde o Ngungunhan até os outros tempos. Portanto, há aqui muita coisa que pode ser explorada, mas para isso é necessário que os moçambicanos tenham vontade de preservar a sua história, tenham vontade de preservar estes hábitos e costumes. Nós temos que ter muito cuidado com portanto, a adoção de hábitos e costumes dos outros países, porque a única coisa que nós temos que faz com que o turista queira vir a Moçambique é exatamente a nossa história, a nossa cultura e a nossa tradição. Portanto, estes nossos hábitos e costumes é a única coisa que nós temos que o resto do mundo não tem, porque sol, praia, hotéis de luxo, isto tudo os outros também têm. Se as pessoas vêm para aqui é para conhecer como nós somos, o que a gente faz, como é que a gente vive. Então nós temos que preservar isto e temos que ser primeiro nós, moçambicanos, a conhecermos uns aos outros. Então cada um deve optar
por qual é a província ou qual é o destino turístico neste país que pretende conhecer e optar. Eu tenho por hábito viajar muito, gosto de conhecer o país, gosto de circular, ver quais são as comidas que existem, quais são as línguas que se falam, e não olho para isso como uma diferença, muito pelo contrário, olho para isso como algo que deve nos engrandecer. Então eu acho que os moçambicanos deviam fazer um pouco disso. Sim, podemos viajar para fora do país para conhecer, faz bem, é um grande aprendizado, mas também devemos conhecer o nosso país, porque há muito por explorar aqui no nosso país. Muito bem. Falando mesmo em diversidade cultural, nós ficamos muitas vezes com a ideia de que turismo é feito apenas em praias, mas temos de facto esta diversidade cultural, temos sítios para visitar e conhecer. A nível da cidade de Maputo, eu não preciso sair necessariamente para fazer turismo, temos a Mafalala aqui ao lado, então há muitas alternativas para se fazer turismo sem necessariamente irmos a uma praia. Com certeza, Luís. 25% do território moçambicano são áreas de conservação. Portanto, estamos a falar da reserva de Maputo, estamos a falar do Limpopo, do Zinave, estamos a falar de Gorongosa, Chimanimani, Quirimbas, Niassa. Portanto, isto tudo pode ser potencializado. Eu fico um pouco triste porque o Governo criou em 2014 5 áreas prioritárias para investimento turístico. Portanto, a reserva de Maputo, Vilanculo, Arquipélago do Bazaruto, Gorongosa, Quirimbas, a reserva do Niassa, mas pouco se fez portanto, tirarmos proveito desses 5 destinos prioritários. E isto vai terminar agora em 2024, foi de 2014 a 2024. Portanto, só hoje é que estamos a ter, por exemplo, a extensão dos vistos de 30 para 90 dias, só hoje é que vamos ter a isenção de vistos para alguns países. Portanto, as medidas anunciadas hoje deveriam ter sido anunciadas na altura que nós escolhemos esses destinos prioritários. Nem que fosse para que estas medidas fossem somente para esses destinos, né, específicos, porque é prioritário. Quando é prioritário, tem de ter algo diferente do resto, que incentiva as pessoas a irem lá investir. Mas pronto, antes vale mais tarde do que nunca, e nós vamos tentar capitalizar, portanto, estas medidas, quanto logo forem aprovadas em Parlamento, e vamos tentar capitalizar, por forma a que a gente corra atrás do prejuízo e olhemos para depois, os próximos 10 anos, 15 anos, quais são as áreas que devemos priorizar. Mas está claro que o turismo do interior tem de ser promovido. Nós temos uma costa enorme, temos praias lindas, mas a melhor combinação, 60% do turismo no mundo é feito para sol e praia, portanto o turismo de lazer de sol e praia. Mas a combinação deste turismo com o turismo do interior é a combinação mais perfeita que existe. Só estas duas já dão acima de 90% do turismo no mundo. Então nós temos isto e é preciso começarmos a olhar como é que vamos fazer esta combinação. Por mais que eu defenda que tem de ser o privado a fazer, tem de ser os jovens a pegarem nestas oportunidades. Quando os jovens não estão a fazer, é preciso que o Governo, através do Ministério da Cultura e Turismo, através da INATUR, que é um instituto que gera o turismo, comece a criar incentivos, comece a criar palestras, comece a criar programas para despertar este interesse nos jovens do potencial que existe em investir no turismo. Mas não acha que também a informação daquilo que existe aqui no nosso país é um pouco escassa? Se eu entrevistar mais cinco jovens adolescentes e eu perguntar-lhe se prefere ir a Maldivas, Vilanculos ou a Pemba, vai me responder rapidamente que eu prefiro ir a Maldivas. Será que a informação daquilo que nós temos com o potencial chega como deve ser? Tenho que concordar consigo, a informação não chega. É uma informação muito deficiente. Nós criamos a Associação de Turismo de Vilanculo em 2018, portanto, hoje, se disser que prefere ir a Maldivas ou Vilanculo, as pessoas vão dizer que preferem ir a Vilanculo. Há um marketing muito forte que está a ser feito para as pessoas terem gosto de viajar para Vilanculo, mas já há muita escassez de informação. Portanto, diria eu que os principais hotéis é que colocam informação nas redes sociais, na comunicação digital, nas plataformas digitais que existem. Porquê? Porque por serem hotéis médio-alto, eles precisam de investir para ir buscar clientes para pagar as contas do hotel. Mas uma grande parte dos operadores turísticos está à espera daquele turista que chega no dia a dia e pergunta se tem um quarto. Então está a haver aqui um medo ou portanto,
uma falta de vontade de entrar para o mundo digital. E eu tenho apelado aos jovens para que peguem no digital e potencializem, porque nós podemos vender o que temos na Mafalala para o mundo sem sair da Mafalala. Podemos vender o que temos na Gorongosa para o mundo sem sair, portanto, da Gorongosa. Há aqui também uma oportunidade para se criar pequenas plataformas de reservas. Por exemplo, jovens que estão em Maputo podem criar um aplicativo de telemóvel onde as pessoas possam entrar e fazer reservas para hotéis, restaurantes, táxis. A única coisa que precisam é começar com 4, 5 hotéis que aceitam juntar-se a essa plataforma. E os hotéis vão aceitar, porque eles têm percentagens entre 5, 10, 15% para todos que trazem clientes para eles. Então, é uma questão de criar esta união, ir buscar, contactar alguns taxistas ou algumas agências que prestam serviços de táxis, alguns restaurantes. Se começar com 4, 5, já tem ali, portanto, um nicho. Depois, dar seguimento, continuar a crescer e tudo. E o mesmo pode se replicar um pouco por todo o país. Nós temos que parar de pensar em Moçambique, digamos, a nível comercial, como um único país. Nós temos que potenciar cada região que existe no país com aquilo que a região tem. Eu costumo sempre dizer que o potencial que a Niassa tem não pode preocupar com os clientes de Maputo. O potencial que Cabo Delgado tem não pode preocupar-se com os clientes de Inhambane. Cabo Delgado está, se calhar, tal e qual próximo dos Emirados Árabes que de Maputo ou África do Sul. Estamos a falar de 4 horas de tempo para os Emirados Árabes e 3 horas de tempo para Maputo ou África do Sul. Então, tendo em conta que está mais próximo daquela região, tem de optar por potenciar aquilo que eles têm para aquela região, para trazer o turismo e as atividades económicas daquela região para Cabo Delgado. Idem para o Niassa, Tete, Manica, portanto tem a região do Interland. Então nós temos de olhar para isto como algo a ser capitalizado e não estarmos, por exemplo, em Vilanculo e estarmos mais preocupados com os clientes de Maputo. Eu não tenho medo de admitir e nem receio de admitir que o destino turístico Vilanculo está mais focado para o mercado internacional. Portanto, são os que podem vir, são os que têm condições. Nós temos todos os dias voos diretos de Joanesburgo para Vilanculo, em alguns momentos da semana 2 voos por dia, alguns 1 voo por dia. Temos agora, recentemente iniciou o voo de Harare para Vilanculo, 2 voos por semana. Temos voos de Maputo a Vilanculo, estamos a negociar ainda com outras companhias aéreas para fazer, portanto, Nairobi e Vilanculo, para fazer Addis Abeba Vilanculo e quem sabe um dia termos voos intercontinentais diretos para Vilanculo. Portanto, não podemos ter medo destes desafios, temos sim que continuar a crescer e quanto mais turistas vierem, quanto mais aviões aterrarem, mais emprego irão, portanto, existir para nós. Portanto, são mais oportunidades de emprego e de prestação de serviços. Certo, muito bem. Queremos agradecer a sua presença, foi fantástico ter este momento consigo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Também queremos agradecer a todos vocês que estiveram atentos a esta conversa. O certo é que todos nós podemos fazer alguma coisa para melhorar a nossa situação em relação ao turismo. É aquilo que eu sempre digo. Moçambique é o melhor, não há Maldivas, não há Caribe. Temos o melhor aqui no nosso país. E o que nós precisamos fazer é efetivamente nos prepararmos e olharmos talvez até ao lado de onde nós vivemos, porque não precisamos talvez ir fazer uma viagem para podermos fazer turismo. Aqui, internamente, podemos conseguir ter bons momentos de lazer. Agora, Luís, aqui na nossa lista de viagens tínhamos a ilha de Moçambique. Parece que temos que incluir também Vilanculo. Bom, sabe que pronto. Ok, então pode deixar. Mas vou lhe acompanhar. Boa. Depois desta conversa, vamos acompanhar o nosso glossário da cozinha e voltamos já já.